Estamos começando mais um Reflexões hoje com o fotógrafo e ambientalista Zig Koch e vamos fazer uma conversa sobre como que a natureza pode ser observada através dos olhos dele e do nosso quando nós contemplamos aquele olhar ou aquele detalhe que ele conseguiu capturar na natureza. Zig, bem-vindo. Obrigado Muito pelo obrigada convite por no ter programa. aceitado o convite. E, na verdade, nós queremos assim uma conversa bem gostosa, bem solta, para poder conhecer como que é a formação do olhar de um fotógrafo que está contemplando a natureza e está, ao mesmo tempo, transformando isso como uma forma de fazer uma sensibilização nas pessoas, né? Uma forma de oferecer esse olhar como inspiração às pessoas. Você tem feito recentemente um trabalho bem interessante que é de vivências fotográficas. Conta para nós um pouco desse trabalho. Esse trabalho surgiu de uma necessidade que eu percebi nas pessoas para quem eu dava os cursos de ter algo além da teoria. O primeiro curso que eu dei, eu acho que foi em 78, por aí, era um curso básico de fotografia com laboratório, daí passei algum tempo sem dar curso de fotografia e mais recentemente, a coisa de uns 12, 13 anos atrás, eu comecei a dar curso de forma mais regular, não só em Curitiba, mas em outros lugares do Brasil, e percebi que existia uma carência, uma necessidade das pessoas de vivenciar a fotografia de fato, e não só ficar recebendo conhecimento teórico e fazer aqueles exercícios clássicos de fotografia. Né, E o que você faz? Você leva as pessoas para campo? eu faço uma pesquisa em lugares que eu já fui, desenvolvo roteiros, faço uma parceria com empresas especializadas em turismo de aventura e a gente, dentro da viagem, a gente procura fazer o máximo possível, extrair o máximo possível do ponto de vista fotográfico. Então, a melhor luz, no melhor lugar e trocando experiências o tempo todo. Né? Então, é uma viagem com uma orientação fotográfica minha. Mas as pessoas têm pique para isso? Olha, até hoje deu bem certo. Viu? Tem algumas viagens que têm umas caminhadas maiores, outras menores, mas de maneira geral, eu acho que o resultado é muito, muito bom. Depois a gente procura também fazer uma avaliação das fotografias, ou reunindo as pessoas, que nessas viagens muitos não são de Curitiba, né? São de fora. E então a gente faz via internet também uma avaliação das fotografias. A região do Paraná ou você tem ido para outros estados do Brasil? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas. Então tem vários, já fui várias vezes para o exterior também, só na América Latina, né? Então Argentina, Bolívia. Então são vivências bem diferenciadas mesmo, né? Você acha que a vivência melhora, amplia o olhar da pessoa? Eu acho que dá para considerar que tem dois grandes aspectos numa vivência fotográfica. Tem um aspecto que a pessoa ela não tem um objetivo fotográfico maior, ela quer curtir, gosta de fotografia, mas ela quer curtir a viagem sem se preocupar com a preparação da viagem, com ver se o hotel está reservado, se a van está na porta no horário certo e tal. Vem tudo pronto no pacote. E então, para essas pessoas, você não tem necessidade nem de ter equipamentos muito sofisticados. Né? Tem amigos meus que já fizeram várias viagens comigo com câmeras relativamente simples. E outros que têm um objetivo maior com a fotografia, nem sempre profissionais. Né? Às vezes, pessoas que gostam muito de fotografia, gostam de estudar fotografia, mas têm aquilo como um hobby. Hobby, vamos dizer, num estágio mais elevado em termos de exigência. Né? E as vivências, elas possibilitam uma experiência diferente nesse sentido. Então, acho que a vivência ela consegue atingir esses dois públicos. Na minha perspectiva como designer, eu tenho desenvolvido nos últimos anos
uma disciplina que se chama biomimetismo. E as experiências são vivências na natureza para observação de determinados sistemas ou formas e no destaque de elementos que possam ser transpostos tanto para tecnologias, quanto para gestão, quanto para inovação. Então, muitas invenções surgem daí. Então, eu percebo que quando eu levo pessoas a observarem o entorno da cidade, o parque, elas já ficam muito mais sensíveis em relação à natureza, no sentido de um respeito, de uma reverência. Você tem sentido esse... Eu acho que essa é uma das funções do teu trabalho, né? A fotografia ela tem uma mágica particular, né? Que por mais que você tenha pessoas em volta de você, só você está vendo a foto que você está fazendo. É um olhar, é um instante. E só você está pensando naquela fotografia. Então, a fotografia realmente ela é tua, por mais que seja um lugar comum. E isso faz a pessoa ficar atenta a determinadas coisas. Então, se é a natureza, ela vai ficar atenta a detalhes que normalmente ela não perceberia. Sim. Então, são detalhes pequenos em macrofotografia, por exemplo. As pessoas, a maioria não percebe a riqueza que tem no mundo pequeno. Micro. Então, eu gosto muito de fazer foto macro e dou cursos de macrofotografia também. Você faz fotografia de flor, quase que 100% das fotos vai ter algum insetinho que você não viu quando tirou a foto. Você vai olhar a foto 100% no monitor ali, você vai ver que tem um bichinho escondido, ele é muito pequeno, você não prestou atenção. E aí você tem que trabalhar a luz, é uma diversão, na verdade, né? Você observar esse mundo pequeno que nos cerca. A fotografia tem que ser construída ou é o instante que vai ser capturado? Porque são duas estratégias diferentes, né? Eu acho que o instante ele é construído na fotografia, não existe foto espontânea. Sim. Quer dizer, o fotógrafo, quando faz uma foto espontânea, ele se preparou para fazer a foto. Então, ela não é espontânea. Acontece muito em foto de rua, né? A pessoa passando e tal. Mas, primeiro, ele está atento, com o olhar atento, a câmera está regulada, pré-regulada para aquilo, ele está com a lente certa para aquilo que vai acontecer, e ele está prevendo que numa determinada esquina acontece uma coisa. Então, ele vai pegar um momento espontâneo, mas que ele preparou. Então, acho que aquela fotografia assim, nossa, eu olhei e bati e a foto ficou linda. Isso, se existe, eu desconheço. Então, a ideia é um planejamento, é uma observação, é um recorte e a estrutura de luz e do que está sendo mostrado para o instante da foto. A foto, o Ansel Adams, que é um fotógrafo já falecido norte-americano, que foi, vamos dizer, um dos pioneiros dessa fotografia de paisagem no mundo, ele tinha uma coisa que ele falava que é a pré-visualização da foto. Como ele fazia só foto em preto e branco preto e branco você consegue trabalhar no filme, né, muito o cinza, mas você tem que entender o cinza. Então ele criou um sistema de zonas e tal para você entender o cinza. Então ele fazia fotometria spot, fazia uma média para saber até onde ele conseguia chegar e até onde ele queria chegar. Então ele tinha que fazer uma pré-visualização da foto olhando a paisagem. Tá? O que eu quero? Eu quero que aquilo tenha detalhe, aquilo não tenha, eu quero detalhe em tudo. Então ali, sem considerar a composição, só a questão de exposição. E aí implica em revelação de filme diferente e tal. Então naquela época era muito mais sofisticado do que hoje com o digital. O digital você pré-visualiza a foto, imagina ela pronta, daí você vai determinar qual é o equipamento que você vai usar, qual é a abertura, qual é a velocidade, se vai ter luz externa ou não, como que você vai trabalhar a luz ambiente. Então isso tudo são coisas que às vezes a pessoa faz naturalmente e não percebe. Mas quando ela faz a fotografia e a foto ficou boa, e é uma constante, não é um acaso, a foto boa, obrigatoriamente ela fez uma visualização da fotografia. E quanto mais técnica ela tiver, menos preso à técnica ela vai ficar, porque aquilo vem de uma forma espontânea. É como uma pessoa que escreve quando domina a linguagem.
aquilo vem naturalmente para ela, não precisa ficar pensando em regra de português, se combina, onde é que vai vírgula, o adjetivo, o substantivo, aquilo flui naturalmente para ele, dentro do estilo dele. Fotografia é a mesma coisa. Então, quanto mais técnica você conhece, desde que você não fique preso a ela, mais livre você vai ficar para trabalhar a tua fotografia. Você está me dando ideia de como que, então, diversas das tuas fotos, que a gente vê assim como se fosse em um instante, né? Para quem é o espectador, ele está olhando duas araras dentro de uma árvore, e isso é um momento muito difícil de eu mesmo contemplar, mesmo que eu esteja andando na natureza, eu jamais vou imaginar que em cima de uma árvore ali estão dois filhotes, né? Ou é a casinha, o ninho do casal de araras. Para isso, você tem que, inclusive, construir um observatório. Como é que você faz isso? Como que você destaca? Você tem várias técnicas, né? Para fotografia de fauna, fauna é muito amplo. Então, você tem mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios. Para cada vamos dizer, segmento desse... terra, ar, água, né? Você vai ter que ter técnicas diferentes, equipamentos apropriados. Muitas vezes, alguns você pode usar em várias situações, mas outros você vai ter que, como foto sub, você vai ter que ter um equipamento preparado para fazer foto sub, além de ter que saber mergulhar também, né? Então, para você ser um bom fotógrafo de mergulho, você tem que ser um bom mergulhador antes. Sim. Né? E no caso de aves, que eu acho que seria a primeira paixão fotográfica focada em fauna, que a ave a gente vê o tempo inteiro, são lindas e tem um comportamento muito interessante que a gente acaba tendo uma ligação mais fácil com uma ave do que com um anfíbio, por exemplo. Né? Você também tem várias técnicas. Uma delas é você usar teles longas e sair, entre aspas, atirando. Né? Então, você está vendo uma ave, você vai fazendo foto, vai se aproximando até... Você está no solo e você... Vai até o limite possível para você fazer aquela foto, mas você vai ter que ter uma tele longa e tudo mais, que são caras. Né? Aí você tem uma outra situação que é a espera. Então, você tem um local conhecido, que é ou um ninho, ou um comedouro, ou uma árvore com frutos, onde você vai ficar parado num lugar, ou escondido ou não, depende da ave que vai, ou as aves que frequentam o lugar, e você vai fotografando na medida que as coisas vão acontecendo. E você tem a situação de armadilha, que você faz uma armadilha fotográfica para fotografar a ave, normalmente é de passagem, né, com um fecho de infravermelho, quando cruza, dispara a câmera. É um processo muito complicado, que demanda muito tempo. Nossa. Normalmente são aquelas fotos da ave entrando no ninho. Então é um preparo muito grande, às vezes são dias, semanas até para você conseguir uma foto boa final. E tem uma outra situação que é você se esconder da ave. Então, você tem um ninho de papagaio conhecido. Você faz um esconderijo com os buracos para colocar a lente e fica ali porque dando elas comida para mosquito. mosquito. Como que é? Elas veem você? Elas te percebem? Ou você acaba fazendo de um jeito que que você vire a paisagem? Na verdade, para animal, a gente nunca vira a paisagem. Né? Não? Não. Ele pode não se incomodar com você, mas ele sabe que você está ali. Então, muitas vezes, você tem comportamentos que minimizam você, a ave não te percebe tanto como um humano, né? Que o que é? Você andar agachado, não olhar diretamente, né? Procurar usar roupas menos chamativas. Então, é um trabalho mais de esforço. Então, você está dessa alturinha, fazendo de conta que tem 4 patas e tal, com a lente na frente. E existem esconderijos que você veste em você, né? Então, você veste a câmera e tal, você está numa cadeirinha, você não precisa montar ele propriamente. Então, você pode se deslocar daqui para lá, vestido com aquela roupa esquisita. Quem vê de fora deve achar muita graça. É tipo uma roupa com folhas, assim?
Não, é Um pano. um pano com os buracos lá apropriados. Então você pode sentar no chão, numa cadeira, né, um banquinho desmontável, coisa assim, que você pode Sim. levar com você se quiser também. Então tem buraco para Aham. flecha e tal. Então são várias técnicas e hoje você tem o playback, né? Você tem a gravação de vozes de aves. Em determinado período, determinadas aves vão responder ao playback. Às vezes é muito rápido. Ela vê que não é um outro da espécie dela e vai embora. Assim, meio incomodada, mas vai embora, meio estressadinha. E tem outros que não, que elas ficam, inclusive precisa tomar cuidado, porque você pode estressar a tal ponto o bicho que ele abandona o ninho, abandona o território, abandona a parceira. Normalmente é o macho que vai defender a parceira, né? Então, a fêmea está ali bonitinha e o macho está defendendo o território. Aí se ele identifica um outro macho que está perturbando ele de tal forma que ele não vai conseguir dominar aquele macho, ele sai fora. Então ele abandona a fêmea, em alguns casos, né? Cada espécie é diferente. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco e vamos dar uma paradinha para o intervalo. Até já. O programa Reflexões tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. E nós estamos falando aqui com o Zig Koch, que é um fotógrafo da natureza. Eu estava pensando sobre as coisas que ele falava e me parece que tem um tanto de meditação na fotografia. Tem um momento certo, né? E em meditação a gente diz em algum momento que nós estamos tão focados em si mesmos e no ambiente sem se mexer, atentos com todos os sentidos. Já aconteceu vezes de você estar focado demais e surgiu um bicho, alguma coisa diferente, inusitada que você não estava prevendo? Ou até perigo, né? Eventualmente você está na natureza e eventualmente você pode ser uma ameaça ou sentir ameaças. É mais réptil e inseto, né? Então, levou susto? Pô, a primeira vez fiquei sem fala. Quem quase pisei, olhei meio para trás, assim, rapidamente, para fazer uma foto de um arranjo floral natural ali. E dei aquela olhadinha para trás e fui pisar e a cobra, ela não quer que você pise nela, né? Ela avisa mesmo, a jararaca, ela bate numa folhinha, alguma coisa para você... Ela não tem guiso, né? Mas ela não quer que você pise nela. E aí eu fiquei até com um mau jeito nas costas, porque eu ia pisar nela mesmo. Eu já estava com o pé sem apoio, né? Não ia ter como voltar. Aí, sei lá o que eu fiz lá, que dei um mau jeito e fiquei ruim das costas. E aí ela pegou e entrou no buraquinho que ela estava. Mas nunca encontrou assim um ouriço ou um javali? Javali é exótico, é muito perigoso, né? Sim. Esse realmente é perigoso. Já vi marcas de javali a 1 metro de altura. Você imagina, ele roça, a barriga dele é 1 metro de altura. Você imagina o tamanho do bicho, né? Uau! E onça? Onça já uma ocasião, eu já fiz viagens para fotografar onça e esse ano a gente está montando um roteiro para fazer vivência com onça também. E numa ocasião a gente era em Roraima, perto do Rio Negro. Estava com uma equipe, muito calor, a gente chegou com o barco num lugar que era um igarapé muito ruim, assim, muito cheio de galho e tal. A gente desembarcou e de cara o cara falou, as pegadas de onça na folha, né? E tal, de repente veio um pessoal que estava catando ovo de tartaruga, que é proibido, mas estavam catando lá e tal. E eu estava acompanhando os botânicos, fotografar a atividade deles. E aí o pessoal da equipe de reportagem falou, vamos embora, Zig, já deu aqui e tal, que tá todo mundo cansado, não sei o que, então tá. Aí quando eu voltei pro barco, estava descarregando as fotografias e tal, veio um dos mateiros, que era um cara jovem, estava fazendo biologia, com o olho branco, ele era moreno, assim, tava branco, o olho desse tamanho, assim. Pô, Zig, você saiu de lá, acho que não deu 5 minutos, eu olhando para cima para ver
planta para tirar com uma amostra, né, de flor e tal. Deu de cara com 2 onças. E aí saiu correndo e gritou pro pessoal, todo mundo saiu correndo, as onças acabaram ficando e ele... Eu não sei o que eu faria, né? Sair correndo é o certo ou se fazer Olha, paisagem nesse caso deu outro certo. modo? E uma onça começou a cercar ele, né? Então, mas aí eu acho que as onças viram mais gente e tal e acabaram recuando. Eu acho que no caso dos javalis tem que subir em árvore. O javali, porco em geral, não consegue... se subir nessa mesa aqui, ele já não faz nada para você. Você tem também outros serviços, né, que você tem atrelado a essas atividades. Por exemplo, eu acho que uma das importantes é você ter um produto que é um calendário, que é um produto que as pessoas têm como uma referência, né, mas elas vão sempre estar ali olhando as imagens do Brasil. Me conta um pouco desses projetos. Eu sempre gostei de gráfica, de produto, né, produto físico. Você acabou montando uma editora? Eu tenho uma editora que é um selo editorial, na verdade, né? Sim. Posso editar livros, terceirizando serviço, mas dentro do conceito o projeto é meu e eu terceirizo os serviços para quem eu quero. Sim. E dentre os produtos tem o calendário que esse ano fez 22 anos já, né? Foi o primeiro produto que eu desenvolvi meu mesmo, né? Eu sempre forneci fotos para terceiros, mas de 22 anos para cá eu tenho feito esse calendário todo ano. E vendo foto para outros calendários, mas aí só a foto, né? E o calendário se chama Natureza Brasileira, desde o começo. Aí com esse nome tem o Banco de Imagens, Natureza Brasileira. São 22 anos capturando imagens brasileiras. Não, são 22 anos produzindo o calendário. Com as imagens que eu faço desde 86. Sim. Então, esse ano, por curiosidade, é o primeiro ano que só tem fotos já digitais, né? Então, eu comecei a fotografar digital em 2005. Então, tem 10 anos que eu só fotografo com digital. E esse é o primeiro ano que eu só uso foto digital. Então, para construir o calendário, eu uso fotos, às vezes, mais antigas. O importante é ter foto que represente bem. Tem diferença na atuação, né? Mas na qualidade tem alguma diferença? Hoje você já sente bastante, né? O digital está insuperável. Não tem como voltar atrás do ponto de vista de serviço, tanto pela agilidade quanto pela velocidade que você consegue capturar as imagens e ver o resultado imediatamente. A preparação com as máquinas antigas era muito maior, então, né? Aquela questão que a gente falou antes da visualização era o fotógrafo que não conseguia ver a imagem, não conseguia fazer um bom trabalho. Hoje faz por tentativa. Na verdade, hoje está se fotografando, mas deletando imagem, né? Você faz um monte de imagem, joga fora um monte... Para selecionar o melhor momento. E pega meia dúzia que ficou boa, né? Além disso, você tem outros serviços, né, que você oferece aí para empresas? O serviço fotográfico mesmo, né? As empresas querem fazer relatório anual, material para a internet, que é fotográfico para algumas indústrias também. E algumas focadas nessa área ambiental. Daí, nesse aspecto ambiental, você como ambientalista e oferecendo esse serviço, esse olhar, influencia, sem dúvida, um público que não está em contato com a natureza, na perspectiva de olhar a natureza como beleza e não como recurso. Então, faz essa mudança de olhar, né? E isso é uma bandeira tua como ambientalista? A opção por fotografia, que eu poderia ser arquiteto, né, continuar exercendo a arquitetura, foi justamente para tentar mostrar a importância de preservar a natureza através essa importância mostrando a beleza e não só coisa feia, né, que coisa feia a gente está vendo todo dia, o tempo inteiro. Então, você mostrar a beleza e dizer, puxa, vamos preservar isso aqui porque só tem isso aqui. E a forma com que está sendo usados os recursos naturais é uma forma absurdamente rápida, descontrolada. A gente
não tem ideia da velocidade que é isso, né? O planeta levou 4 bilhões e meio para entregar para a gente o que a gente tinha no século passado, e em 50 anos a gente destruiu praticamente metade do planeta. Você chegou já a fotografar o mesmo local em momentos diferentes, com uma mudança? Alguns locais, sim. Né? E é muito brutal, né? Se começar a ver e existe toda a lógica que a gente é um ser reducionista. Né? Então a gente pega milhares, talvez milhões de espécies que tem no ambiente e reduz para uma ou duas espécies, que é um capim exótico com uma vaca em cima, né? Então, se tirou uma floresta que é riquíssima, que te dá um recurso fabuloso, inclusive madeira, se souber usar corretamente, e de uma forma perene, né? Você sempre vai poder... Se houver um manejo sustentável, né? Que permite que você vá trabalhando lote a lote, explorando parte a parte, sem necessitar tirar o todo. Então, você volta no primeiro lote 36 anos depois e aquilo está ali, está como vivo, se fosse floresta, né? Virgem. E com espaço para os animais. Então, como que ficam os animais quando tudo é cortado, né? E os animais, a gente tem a ideia de que eles dependem da floresta. Dependem, sim, mas eles fazem a floresta também. Como que eles fazem a floresta? Eles, alguns são dispersores de semente, outros controlam pragas. A praga que a gente tem ideia de que a praga na agricultura, por exemplo, é uma defesa da natureza para voltar à diversidade. Então, ela, no entendimento, se é que existe um entendimento como a gente entende, é destruir aquela monocultura para voltar à diversidade como era antes. E a gente entende isso como praga. A gente entende isso no ambientalismo como resiliência. Então... É um desejo da natureza de voltar ao momento anterior. Né? Que é a memória dela. Então, na verdade, essa redução nossa chega a tal ponto que tudo vira dinheiro. Então, justifica-se fazer uma barragem, como é o caso de Mariana, sem um controle efetivo, porque o acionista quer gastar menos dinheiro, quer que o lucro seja maior. Então, a justificativa é mais longe, que você nem sabe se o desejo do acionista é aquele, né? O acionista quer o maior lucro. Às vezes é só a ignorância, né? A obtusidade do olhar não está vendo de uma forma sistêmica. Né? De fato, esse olhar não existe. Não vê, né? não existe. Né? Então, tem uma série de coisas que, se a gente não mudar o pensamento, a gente vai começar a sofrer, que já estamos sofrendo, uma consequência bastante grave de atos impensados, vamos dizer. Né? Porque a gente só tem essa casa, não tem outra. Estamos descobrindo o planeta lá há 5.000 anos-luz daqui, né? Pô, não vamos chegar lá. Vai levar, né? Quantos bilhões para lá? Como assim? Não tem como. Não dá. Talvez, sei lá, daqui a 1.000 anos seja diferente, mas por enquanto a gente tem que cuidar da casa da gente. Não tem fora, né? Vou jogar fora. Mas onde? Você não joga e desaparece. Aquela coisa vai ficar lá, né? Nesse teu trabalho você pôde ir observando os diversos biomas, né? Uhum. Então eu gostei quando você estava falando sobre a característica, por exemplo, dos rios da Amazônia, que pela horizontalidade, né? Quando há cheias, essas cheias acontecem como ondas. Que você tem chuvas esparsas numa bacia grande, né? Então, se chove muito num lugar, pode estar fazendo sol no outro. Aí essa chuva vai formar como se fosse uma onda, que vai subir alguns centímetros, né? E essa onda vem até que ela se some à média do rio, que vai subir ou descer, né? Que aí acontece aquela coisa do Rio Negro, que é muito clássico lá em Manaus, que sobe e desce 15 metros por ano, em média, né? Uhum. Alguns anos mais, outros menos. Então, aquilo é média do que choveu na cabeceira de todos os rios daquela bacia. Só que, no caso Negro, já é um rio grande que ele vai sofrer a média. Então, você não vai conseguir perceber essa flutuação pequena no rio, que já é muito grande. Agora, no rio que é afluente, você percebe isso claramente. Eu já fiquei alguns dias num local, num barco, e a gente via mudança assim, essa mudança? Mas muito forte. Assim, 5 centímetros, 10 centímetros, às vezes, de um dia para o outro.
Então estava baixando o rio, de repente ele subiu de novo. Na média, ele teve um resultado, mas ele está baixando, subindo, e na média ele vai estar baixando se está vindo seca ou subindo se estiver vindo enchente. E você chegou a fotografar já, por exemplo, animais que moram nos igarapés ou microsistemas O igarapé é uma coisa... em torno dos rios? Igarapé é uma coisa fabulosa, né? Porque você tem uma floresta inundada, que fica 6 meses embaixo d'água com folha verde, tudo. Então, na região de inundação do igarapé, quando ele está baixo, você tem uma floresta com características limpas, né? Uma floresta limpa, com muita folha, os brotinhos de árvores acontecendo ali, e de repente você sai da área de influência da inundação, você entra numa outra, uma floresta absolutamente diferente. São 2 mundos que convivem juntos ali. E quando está cheio, você chega até essa floresta de barco. É muito lindo. Os rios me parecem oferecer muito potencial para a fotografia. Com certeza. E aí você tem, a gente tem na observação do teu trabalho, vários rios da Amazônia, por exemplo, ou Mato Grosso. Acho que também tem uma foto que eu adorei, que é dos jacarés à noite. Como é que é aquela história ali? Essa é uma fazenda que tem na Transpantaneira, que é uma lagoa que deve dar uns 3 hectares, mais ou menos, talvez menos. Meio redonda, assim, que tem muito jacaré. Talvez a maior concentração num lugar só de jacaré, por metro quadrado, né? E atrás dela tem um ninhal. Então as garças ficam, talvez até tenha tanto jacaré por causa do ninhal ali, né? Que os garças vão caindo e eles vão comendo. Sim, eles têm alimento, né? Tem alimento. Então, à noite, essa lagoa é uma coisa espetacular. Você faz a focagem, você coloca a lanterna perto dos olhos, você vai ver os olhinhos deles iluminados, né? É muito lindo. Que coisa linda. Mas e não é perigoso? Não, o jacaré ele não oferece perigo. O que oferece é o crocodilo, que a gente não tem aqui. Sim. Ou o jacaré amazônico, que é o jacaré-açu. Ele chega a 6 metros e tal, ele é mais agressivo, aí ele pode representar perigo. Mas esse jacaré, ele só vai atacar você se você quiser fazer alguma coisa com ele, né? Se você chegar, que ele tenha área de fuga, você pode chegar, quase encostar nele, que não vai ter problema. Vamos parar um pouquinho? Nós já voltamos. Então, voltamos agora falando sobre contação de histórias. Como é que a gente poderia estar com estas imagens ou com a observação da natureza brasileira resgatando a construção de um imaginário que fica um tanto perdido quando a gente tem uma informação muito imediata na internet e pouca contemplação, pouco tempo de refletir. Por isso a gente tem falado sobre a contação de história. E interessante essa história de que você tenha trazido num dos teus livros a araucária como sendo um elemento ligado ainda aos dinossauros. Como que foi que isso foi descoberto? Ou você trouxe isso como um mote para o livro? Como é? Esse projeto é um projeto bastante antigo, né? Eu fiz a primeira vez eu já tenho, acho que mais de 20 anos, o primeiro boneco do projeto, né? Mas ele tem uma importância, isso é atemporal, né? Aí já está na 2ª edição, inclusive. Aí o primeiro projeto não deu certo, eu conheci minha atual esposa, que é jornalista, e propus para ela, para a gente fazer junto esse projeto. E ela, baseado no roteiro que eu tinha feito, ela construiu um texto muito bom, muito bem embasado, com vários consultores que a gente recomendou também, que são amigos nossos. E então a ideia do livro é contar a história desde o surgimento da Terra até o momento atual. Então, boa parte do livro é contando a história geológica, a relação da araucária com outras plantas, com animais, depois com os índios, depois conosco, que não foi uma relação muito boa, nem um pouco boa. E depois
para onde nós vamos? Tá, a gente destruiu essa floresta, destruiu a floresta atlântica, estamos destruindo o Cerrado, estamos destruindo a Caatinga e estamos destruindo a Amazônia. Amazônia. Vale a pena? Né? A perda que a gente teve com essa floresta, provavelmente se a gente tivesse a floresta ainda, a gente teria uma renda mais bem distribuída, trabalhando com madeira, fazendo produtos, exportando com valor agregado muito grande, diferente das commodities, né, que você entra no mercado pelo menor valor, pelo dólar. E se você tem um produto exclusivo teu, só você tem aquele produto. Então você pode impor um preço e você distribui melhor a renda. Né? Eu acho que volta também ao ponto do manejo florestal, mais uma vez, né? Quando se faz manejo, a gente não destrói a vida que está vivenciando ali e que vai daquele lugar buscar outros lugares. Então, você contava que os animais têm a função de construir a floresta ano após ano e essa função ela se estagna quando vem uma monocultura. Então, a importância desse projeto da Araucária é sensacional. E a gente sabe que ele motivou algumas coisas, né? Entre elas, um modelo de conservação diferenciado hoje, que é desmatamento evitado. Então, o Jean Guimarães, que era da Posigraf, e o Clóvis Borges criaram um processo novo de conservação. Vamos dizer, você é empresário, eu sou dono de uma área, e ele é da SPVS, que faz a ponte entre nós dois e vê a qualidade da área. Recomenda, se você quer conservar, você paga a conservação dessa floresta que o ZIG tem. Né, por X anos, mediante contrato e tudo mais, uma coisa bastante séria. Isso viabiliza muito do que, por exemplo, quem fez a destruição, indústrias que se utilizam de recursos e que deveriam trazer uma forma de troca com o meio ambiente, com a natureza. Elas poderiam estar destinando parte do seu lucro à conservação. E aí sim a lei começa a valer. Né? Acho que essa é uma das boas questões relativas a isso. Mas o que eu estava ainda trazendo é sobre o relato e o potencial de construção de imagens futuras. Se nós não resgatamos aquilo que é bom e não conservamos o nível de conversa, o nível de relato, o nível de imaginário, a gente também está bloqueando o futuro. Então, na medida em que a gente amplia isso, nós temos falado um pouco, tem um movimento que acontece na Europa e atualmente aqui, que é o Slow Food, que é resgate de alimentos antigos, né? Trazidos para a nossa alimentação hoje, para o plantio e alimentação. Então, nós começamos a cunhar uma nova palavra, Slow Dialogue, né? Para que possam as pessoas conversar mais e nisso construir um futuro, né? Então, isso traz um pouco da tua relação com os povos tradicionais ou a fotografia de violeiros. Você tem feito esse trabalho? Sim, as culturas elas rapidamente estão desaparecendo junto com as florestas, que a cultura, vamos dizer, fast food, ela é avassaladora, né? Então você vê em televisão, vem os produtos de consumo fácil e tudo mais, que criam uma demanda, que cria a necessidade de você ter o dinheiro que antes você não precisava. Então, para você ter um bem, você tem que ter o dinheiro. Antes você produzia teu bem, da natureza mesmo. Então, o próprio conceito de riqueza e pobreza ele é muito relativo quando se trata de culturas tradicionais. Então, se olhar do ponto de vista estatístico, eles são miseráveis, mas do ponto de vista humano, eles são dignos e têm uma vida muito boa. Tem que trabalhar todo dia, como todo mundo deve trabalhar, mas não é uma vida fácil, com certeza. Mas eles têm tudo o que precisam e dependem pouco da industrialização. E eu acho que isso, aos poucos, está se perdendo e é uma pena,
porque eles têm conhecimentos empíricos e práticos de gerações, desde o uso de planta, interpretação de clima, como usar o solo, de uma forma que a gente não consegue entender. Saúde, Saúde, alimentação, tudo. Tem uma coisa curiosa que é a tal da terra preta na Amazônia, né? Não existe terra preta na Amazônia. Então, ela foi construída. São terras pré-históricas, vamos dizer assim. E são áreas muito grandes. Então, os índios, isso já está provado, eles construíram terra. Então, são áreas que hoje são usadas para agricultura na Amazônia, que foram construídas há 5, 6 mil anos atrás. Então, se vê o cara tarando terra, tem fragmento de cerâmica. Ali jogavam um resto de alguma coisa que ninguém sabe o que é, que produziu aquela terra preta que é boa hoje para a agricultura. Então, se vê a cultura de povos que teriam potencial de ajudar ou mesmo reverter alguns processos que a gente está vivendo hoje. Né? Talvez eles não tivessem nem a intenção futura, né? Eles estavam apenas nos seus processos culturais. É tudo em relação, a gente não tem como saber, né? Mas quando você vê os povos atuais, assim, tem alguma história ou que são muito evidentes para você? Tem eu dei um curso de fotografia numa reserva indígena dos Parissi, no Mato Grosso. É uma área relativamente grande, é uma ilha hoje, né? Cercada de soja por todos os lados, com rios lindos. Então, você vê a mesma característica do rio do lado, que tem soja dos dois lados, é um rio morto. Você chega lá, é um rio, uma água cristalina riquíssima, aguinha fresca, e é cerrado lá, né? Cerrado, tem vários tipos de cerrado, é o cerradão, assim, um cerrado mais fechado um pouco. E dentro da própria reserva indígena, você tem aproximadamente 50 aldeias. E apenas uma aldeia procura seguir a cultura deles, né? As outras aldeias todas já foram consumidas pelo consumo, né? De uma forma, às vezes, um pouco impositiva. Então, nós vamos dar casas para vocês. Chega e constrói umas casas de madeira como do colono. Né? E ali você começa a destruir a cultura. E nesse caso, por causa de um chefe índio, eles moram em ocas. Tem uma escola que foi construída com dinheiro público, mas dentro dos padrões que eles definiram que deveria ser. Então, ela é redonda e tudo mais. Procuram comer as comidas tradicionais, falar a língua deles, procuram cultivar os jogos, que é um agregador social muito importante nas culturas indígenas, na nossa também, e procuram usar as vestimentas que eles usavam normalmente. Então, é um negócio muito bacana e você vê que é uma exceção no meio de 50 aldeias. Você chegou a fotografá-los? Fotografei. Tem alguns mestres que nós poderíamos estar falando que são inspiradores para o teu trabalho? No Brasil, a fotografia de natureza começou talvez com o Luiz Cláudio Marigo, que faleceu, até eu trouxe uma exposição dele para cá, pela Associação de Fotógrafos de Natureza. Ele fez aquele famoso chocolate surpresa. Então, as fotos eram dele, no chocolate surpresa da Nestlé. Ele viu o projeto, que eram com fotos compradas, sei lá, tinha panda, elefante, girafa. E ele não se conformou com aquilo e ele era um cara muito persistente, foi na Nestlé. Proativo. E mostrou algumas fotos que ele tinha e diz, olha, vocês têm que mostrar a nossa fauna, a gente está aqui, não conhece. Você pergunta na escola, cite 5 animais, leão, girafa, elefante, hipopótamo. Então, quer dizer, a gente não sabe o que é um coati, o que é um ouriço, o que é uma onça e assim por diante. E aí eles toparam a ideia, compraram a ideia dele e ele começou aí sim fazer um material de forma mais sistemática, que até era meio do bolso dele. E talvez foi o primeiro que publicou na Geográfica Universal, com as fotografias do Brasil, como a gente não conhecia. E o Haroldo Paulo, os dois eram muito amigos meus, eram porque o Luiz Cláudio faleceu, o Haroldo é amigo meu,
E aí, através do contato com eles, eu comecei justamente a desabrochar para essa questão de fotografia de natureza que eu já tinha, mas não sabia como fazer e o que fazer. E uma fotografia que inspire, né, por exemplo, crianças ou adultos a observar a natureza de um modo diferente, brasileira. E ao mesmo tempo eu tinha contato com a National Geographic, que meu avô assinava, e ficava deslumbrado com as fotografias. Né? Sim. É uma coisa impressionante. Isso foi uma referência para você? Também foi. Uhum. E depois, estudando fotografia, tem o Ansel Adams, o Franz Lenting, Art Wolf e tantos outros que puxam a fotografia para cima. Né? A qualidade do trabalho deles, a consistência, não é... Quando você olha um fotógrafo, você não deve olhar uma foto, você tem que olhar o conjunto do trabalho. Sim. Então, se ele tem uma foto espetacular e o conjunto é médio, aquela foto foi sorte. Agora, se ele tem fotos espetaculares e algumas médias, é sinal que ele é um fotógrafo espetacular. Né? E você olhando o trabalho de alguns fotógrafos, você vai ver uma consistência maior na fotografia. Então, esses fotógrafos puxam a qualidade para cima, que eles servem de referência para outros fotógrafos. Né? Você chegou a fotografar fora do Brasil também? Já, quando eu fotografava para a revista, tive alguns continentes, a Europa, a África, alguns países da América do Sul, da América Central também. Também era natureza? Nem sempre, eram reportagens, às vezes genéricas. Reportagens para revistas. Né? E nas vivências fotográficas eu estou fazendo algumas viagens para a América do Sul. Então a gente já foi para Atacama, algumas vezes lá para a Patagônia, né? E estamos organizando outros roteiros, Bolívia, Altiplano Boliviano, lá para o Salar de Uyuni. E bastante no Brasil, né? Que é o principal. Você tem um lugar onde as pessoas possam encontrar o teu trabalho? Tem um site? Tem. Tem o meu site, que é zigcock.com.br, que é um site de portfólio, e um site que é o naturezabrasileira.com.br, que é o banco de imagens. E nesse caso, na Natureza Brasileira, as pessoas têm acesso a ver as imagens. Tem. Muito acontece da gente encontrar amigos estrangeiros que gostariam de ter imagens brasileiras. E eu tenho indicado o teu trabalho, por exemplo, como sendo... obrigado. Né? Sim, mas então isso seria uma forma, né, de a gente mostrar o Brasil através desse... E o nome, quando eu descobri que não estava registrado, eu registrei imediatamente, que é a Natureza Brasileira. Até se digitar Natureza Brasileira no Google, é provavelmente o segundo que vem. Ah, que bom. Segundo site. Então, nós estamos acabando a nossa conversa, infelizmente, né? Nessa viagem que a gente fez, assim, de prazer conversar com vocês. Imagens. Muito obrigada pela tua presença e que a gente possa se encontrar, né? Muitas vezes. Se Deus Muito quiser. obrigada por ter participado desse programa e fique conosco. Nós queremos você olhando as novas entrevistas que vêm por aí. Até logo.